Olá, pessoal! Está no ar o Ronroncast número 25, nosso podcast semanal onde o assunto é gato. Eu sou o Leandro e eu tô aqui mais uma vez com a nossa veterinária de plantão, a Fernanda. Tudo bem, Fê? Tudo bom, Lê? E você? Tudo bem, tudo tranquilo. E como é que foi? Foi legal fazer a live, né, Fê? Já vou começar aqui falando da nossa live. Eu tava vendo aí, a gente teve vários feedbacks positivos para essa primeira live. Teremos que fazer outras. Muito legal, né? Muito, foi uma experiência diferente. Eu achei que o legal, Lê, foi a gente conseguir interagir com a galera, né? Porque eu, pelo menos, quando eu tô ouvindo um podcast, às vezes eu fico conversando. Posso parecer louca, tá? E se for louca, a gente pede pro nosso produtor cortar essa parte. Mas eu fico conversando com as pessoas ali que estão fazendo podcast, fazendo comentários. E o legal da live é que a gente tem essa interação na hora, né, Lê? O que você achou? Nossa, demais. Na hora que eu vi o pessoal entrando e mandando mensagem, uma hora eu quase desencanei do roteiro e só fiquei lendo o que o pessoal tava falando. É bem legal essa interatividade, né? Faremos outras, legal. Fê. Com certeza, super top. Aí, e para quem não assistiu, pode assistir, tá lá no IGTV do nosso Instagram, Projeto Ronron. Quem quiser ver o vídeo. Isso, nosso podcast já tá publicado. No YouTube eu não sei se tá só o áudio ou se tá o vídeo, né, Lê? Acho que deve estar só o áudio. Não, só o áudio. É só o podcast feito dessa imagem. Para ver o vídeo tem que ser lá no Instagram mesmo. Ah, mas faz os dois, gente. Vê o vídeo, escuta o áudio. A gente quer que todo mundo esteja interagindo aí. Ô Fê, e do que a gente vai falar hoje aí no nosso podcast? Hoje a gente vai fazer um podcast falando um pouquinho sobre viagem com gato. Você já viajou com um gato, Fê? Não, Lê. Pensando aqui, nunca viajei com gato. Você já viajou com gato nacionalmente, né? Não, eu já voltei de viagem com gato que eu encontrei, mas ir viajar com meu gato, não. Não, você viajou e esqueceu o seu gato, mas viajar, você já trouxe um gato na viagem, né? Uma vez eu tive que fazer 2 viagens para ir na casa da minha mãe que um gato ficou em casa, mas não é que eu esqueci, ele ficou para depois. Mas, nossa, Fê, e depende do gato, é muito ruim. Por exemplo, de carro, é muito ruim andar, porque às vezes eu vou levar o gato pro adotante, ele fica miando, dá até aflição, tadinhos. Às vezes não estão acostumados, não sabem para onde vão, né? Mas a gente tá falando de uma situação específica, né? Um gato que nunca entrou na caixa de transporte, vulgo o seu resgate, que geralmente é um pouco traumático, né? Porque ele não sabe o que vai acontecer, ele saiu do ambiente onde ele estava acostumado, não que era um ambiente bom, né? Mas é uma pequena viagem para a glória, né, Fê? Exatamente, é uma viagem boa. E hoje a gente vai falar, na verdade, de viagem internacional, né, Lê? É mais do que viagem internacional, uma mudança internacional que também serve para viagem, que a gente já vai falar mais da parte da viagem em si, né? Não da adaptação, um pouquinho da adaptação do gato lá, mas mais a viagem em si, né? Exatamente. O que acontece? A gente vê muito no Facebook, você também deve ver bastante. Eu vou me mudar, eu tenho que doar meu gato. Eu vou morar fora, eu não posso levar o meu gato. Não pode. Será mesmo que você não pode levar o seu gato? Ou não quer se dar ao mínimo trabalho de levar com você o seu grande companheiro, né? Exatamente. E aí a gente trouxe hoje aqui, né, Lê, uma convidada mais do que especial para contar um pouquinho a experiência. Alguém que entende do assunto, né? Exatamente. Alguém que viveu isso na pele, né? E a gente vai falar, e na verdade, essa pessoa é uma querida, uma grande amiga minha. E ela não levou um gato, né, Lê? Ela levou 3 gatos e um cachorro. Quem leva a família toda, né? Vai se mudar, leva a família toda. Não, tá certo. Peraí, antes de chamar ela, Fê, tem um papo com a veterinária hoje também, né? A gente vai falar do quê? Hoje, só pra dar um pequeno adianto. Hoje, dando um spoiler, a gente vai falar de vermifugação. Vou tentar tirar algumas dúvidas básicas de quando vermifugar, como vermifugar, por que vermifugar. Então vamos para o nosso primeiro assunto. Chamar aqui a Renata Gomes, a nossa entrevistada que se mudou para a França com os seus gatinhos. Tudo bem, Renata? Você tá aí? Olá, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo bom também, aqui com a bicharada. Obrigada por aceitar nosso convite para contar um pouquinho aí da sua experiência. Sim, eu que agradeço o convite, é uma honra. Renata, a primeira pergunta a fazer. Você teve uma oportunidade de se mudar de país, é uma mudança bem contundente na vida de uma pessoa. Como é que foi a decisão de levar os gatinhos? Assim, nem cogitou não levar? Como é que foi?
Não, a possibilidade de não trazer nunca existiu. Ou viria a família inteira, ou ninguém vinha. Ah, que legal. Que legal. Eu sou uma mamãe orgulhosa dos meus filhos. Eu nunca os abandonaria. Mas sei também que eu tenho um pouco de sorte de poder trazê-los, porque financeiramente não é simples. É possível, mas é trabalhoso. Né? E tem a parte de documentação também, né? Como é que foi? Você fez por conta própria, contratou um despachante? É muito documento? Como é que é? O começo, eu peguei alguns conselhos com a doutora Fernanda. Porque ela sempre cuidou dos meus filhos. Quanto a microchipagem de todos. O meu cachorro, ele já era proveniente da Europa. Meu cachorro, meu marido tinha levado para o Brasil da Espanha. Então ele já tinha o microchip, mas a parte de vacinação eu fiz com a doutora Fernanda. Só que como para a entrada na União Europeia precisa de uma sorologia de raiva, que só pode ser, eu não sei dizer como fala direito, Fê, mas tem que ser em um laboratório específico que não fica no Brasil. Acho que existem 2 laboratórios no mundo que fazem essa sorologia. Que são certificados, né? 2 laboratórios certificados, isso. A raiva é a raiva de toda a vida. É o exame de raiva de toda a vida, mas os laboratórios certificados são 2. Acho que um no Texas e um na Alemanha, não é, Fê? Eu não sabia que o da França, a sorologia também era fora, porque alguns países realmente não aceitam a sorologia feita no Brasil. E aí tem nos Estados Unidos, que é o do Texas, tem um na Alemanha e tem no Chile, eu acho. No nosso caso, a sorologia foi feita no Texas. E foi, acho que, a pior parte de todo esse processo, né? Porque demora um pouco para sair, tem uma quarentena, tem os prazos certos de fazer a microchipagem, depois a sorologia e as datas certas, e a gente tinha o prazo um pouquinho apertado, então tudo teve que ser bem contadinho de prazo. E como é que funciona essa quarentena? Quanto tempo demora? A gente não tá falando de semanas, a gente tá falando talvez de meses. Olê, deixa eu só dar uma explicada assim, geral. É que cada país, ele tem uma regra para você entrar com o seu animal, né? Então a União Europeia é de um jeito, os Estados Unidos é de outro, e eles têm umas certas exigências, né? Que é a parte, eu acho que mais chata no começo, que você tem que ser muito bem orientado. E além dessas exigências, existem um prazo, né, Rê, pra gente cumprir elas. E um prazo, eu digo assim, para você microchipar, para você vacinar, para você coletar essa sorologia. Senão você não consegue embarcar com o seu animal. Você tem que ir na frente, eles ficam em quarentena aqui no Brasil e depois eles vão sozinhos, né? Mas alguém tem que embarcá-los, né? Algumas pessoas acho que fazem mas tem os voos eles podem ir nos voos de carga, mas no caso a gente queria que eles fossem com a gente, então a gente adiantou o processo para todo mundo viajar mais ou menos na mesma época, embora eles tenham ido no mesmo voo que a gente. Ah, legal. E algum foi dentro da cabine com vocês, ou todos foram no compartimento de bagagens? Porque eu sei que tem uma limitação no avião, né, de 3 a 5, depende da companhia aérea, e também tem uma limitação individual, né? Isso, eu acho. Eu não sei quantos são por pessoa, mas eu acho que... Não vou chutar, não sei. Todos foram no porão, porque na cabine as caixas precisam ser menores, e no porão dava para ser uma caixa maior. E o meu cachorro é muito grande, ele tem mais de 50 quilos, e os gatos são pequenos, mas para não estressar, para não ter... a gente achou mais confortável que eles fossem todos juntos no porão, numa caixa maior. E foi tranquilo, assim? Sim, foi bem tranquilo. E como é que é a parte de alimentação, quando vai no compartimento de bagagem, a limpeza, que eles acabam fazendo cocô, xixi, né? Incrivelmente, apenas um dos gatos acabou fazendo xixi e cocô, mas de resto nem o cachorro nem os outros gatos fizeram nada.
Mas eles pedem um jejum também, né, Rê? Sim. Não um jejum muito prolongado, mas de umas 2, 3 horinhas antes aí, exatamente para não ter esse risco do animal vomitar, ou passar mal, ou fazer cocô e ficar sujo durante todo o processo de viagem, não é isso? Exatamente. E a água fica disponível, né, Rê? A água fica disponível naquele bebedouro que tem a bolinha, sabe? Que é acoplado, né, na caixinha? Isso. E comida não tem, eles não comem. Ah, legal. Porque depende, se ele já tiver de jejum, depende para onde ele estiver indo, vai ter escala, acaba ficando uma viagem longa, né? Porque tem voos com escala que são voos de 30 horas, 25, 30, são bem longos, né? Sim, quando eu comecei a ver, né, esse processo da mudança, me informaram que uma companhia, que acho que é a Lufthansa, ela hoje é especialista em transporte de animais. Eles têm, durante as escalas, uma área especial para os animais, onde eles alimentam, limpam. Que legal! E fazem tudo direitinho. Mas no caso, a gente veio pela Air France com voo direto, então não teve muito problema. Mas é bom saber, né, Rê? Porque eu acho assim, pelo menos na minha opinião, é uma área que realmente as companhias aéreas deveriam investir, né? Porque eu não tô falando que a pessoa, vou passar um mês nos Estados Unidos, vou levar meu cachorro para passear comigo. Mas realmente essas mudanças acontecem com muita frequência e o animal é parte da família, né? Então você levar o seu gato, o seu cachorro, você levar um cachorro enorme, né? Então não é uma coisa assim, eu vou pôr ele aqui embaixo do braço, ele aqui na cabine comigo, não. Então, levar os animais hoje está se tornando uma coisa cada vez mais frequente. Então, eu acho que realmente as companhias aéreas têm que se adaptar a isso, porque é muito importante, né? Sim, com certeza. Fê, eu tava vendo umas viagens com animais que não deram certo, que eu fiquei horrorizado, né? Teve aquele que a gente já comentou, que o comissário obrigou a mulher a colocar naquela parte de cima, onde é que você coloca a mala, e quando ela abriu, o cachorro tava morto, sem ar. Ai, né? Que horror! Assim, uns absurdos, você vê que é de despreparo, E teve um voo também de Kiev para Toronto que tava levando 500 bulldogs franceses. E quando chegou lá, 38 deles estavam mortos. Nossa! Então assim, você vê essas coisas, E falaram que o bulldog é mais suscetível a essa falta de ar. Braquicefálico, é super difícil você achar uma companhia aérea que voe. Até eu tenho uma pessoa que me procurou recentemente na Bolívia, porque ela queria fazer uma cirurgia no gato dela, que não é feita lá. E ela perguntou se a gente iria lá fazer a cirurgia. E falou que pagaria os custos. Eu falei, nossa, mas não ficaria mais fácil você trazê-lo pra cá? Só que pelo gato dela ser um persa, que é um braquicefálico, nenhuma companhia aérea voa o gato. O que seria um braco? Qual que é o nome, Fê? Braquicefálico. Você acha que todo mundo tá sabendo do que você tá falando, né? Não, é animal que não tem nariz. Então, os braquicefálicos têm o focinho curto. Não tem nariz, né? Ele não respira. Não, eles têm o focinho curto. Então, bulldog francês, o persa, exótico. Esses animais que têm o focinho mais curtinho, tem o nariz pequenininho. Hoje, as companhias aéreas dificilmente voam essa raça, exatamente por conta dessa dificuldade respiratória, que se agrava ao estresse, né? Então acontece muito, porque eles se estressam e podem também morrer na viagem por conta disso, e a responsabilidade da companhia aérea, né? Tem um seguro, né, Rê, quando você voa com esses animais ou não? Assim como os animais agressivos, né? Ditos agressivos, Mas né? seguro também é um negócio complicado quando você tá tratando de vida. Quando você perde uma mala, você recebe pela mala, tudo bem, você pode perder alguma peça que você gosta, mas o seguro é só é complicado, né, quando você tá viajando. Eu queria só dar um adendo também, Lê, assim, quem precisar sair com os animais do Brasil por mudança ou qualquer motivo, o que a gente sempre orienta, né, é que você tem que emitir o CVI, que é o Certificado Veterinário Internacional, que esse certificado ele é emitido no aeroporto, certo, Rê? Você até me corrige se eu estiver falando errado. Sim, no aeroporto de Guarulhos. No caso, eu acabei não respondendo toda a pergunta do Leandro. A gente teve um despachante, né, que nos ajudou com a documentação, porque a gente tinha o prazo curto, tava com a corda no pescoço e ficou com medo de chegar um dia antes, que é quando a gente pode solicitar o CVI e ter algum furo na documentação. Então a gente acabou contratando um profissional para nos ajudar.
Então é isso. É no aeroporto, não sei se é um dia antes ou é um intervalo muito curto de tempo antes do voo. Tem que apresentar toda a documentação dos animais e aí eles te dão o CVI. E você tem que prestar muita atenção quando você for fazer esses trâmites nos prazos, né, Rê? Porque, por exemplo, a vacina de raiva, ela tem que ser aplicada 30 dias antes, no mínimo, né? 30 dias antes da coleta da sorologia. E a sorologia tem que ser realizada no mínimo 90 dias antes da sua viagem. Então, a gente já está falando aí de 3, 4 meses de antecedência, né? Então, se você perde esses prazos, você não embarca. Então, você tem a questão do despachante, talvez ajude muito quem está pensando em ir para fora, por mais que tenha um custo um pouquinho mais elevado, né, Rê? Porque toda essa parte desse trâmite, eles vão te orientar corretamente, a aplicação do microchip, que tem que ser antes da vacina de raiva, em países que exigem, né, o microchip. A União Europeia exige, né, Rê? Exige. Então, eu sei que... E tem alguns países também, só em via de curiosidade, que não aceitam animais vindos do Brasil, que é a Nova Zelândia e a Austrália. Então, se alguém... Até tive uma pessoa que eu conheço que mudou para Nova Zelândia, não levou os cães, porque ela tá lá em um período por estudo, né? Então, ela vai ficar 3, 4 anos... E eles não aceitam os cães, ela preferiu deixar com a família aqui, embora foi muito custoso para ela, porque ela teria que mandar para outro país da Europa. Esse outro país ia fazer toda uma parte de quarentena e depois esse país mandaria para Nova Zelândia. E ela acabou optando por não levar, porque é um trâmite realmente muito complicado, né? Ô Fê, por que isso, você sabe? A maioria das justificativas são sanitárias, são por conta de saúde. Ou porque já teve caso de alguma doença que eles não querem entrar no Brasil. Caso de vigilância sanitária, porque o Brasil... Mas será que tem alguma coisa a ver de não confiarem no nosso protocolo, alguma coisa? Porque doença ele pode ter, Com certeza. O Japão, por exemplo, não aceita... Eu não sabia da questão que a Rê comentou da França. O Japão não aceita a sorologia de raiva feita num país aqui no Brasil, nos laboratórios do Brasil. Uhum. Que a gente tem 2 laboratórios no Brasil inteiro que são certificados para emitir a sorologia de raiva. O Japão, assim como a França, né, onde a Rê levou, eles não aceitam. Então, ou tem que ser o laboratório americano, e aí você imagina o trâmite que não é você mandar um sangue. Eu vou só dar um exemplo besta. Você tem que coletar a sorologia de raiva, você tem que centrifugar esse sangue na hora, porque ele não pode ter nenhuma alteração, né, tipo de transporte, nada disso. Separar o sangue, ali, o soro desse sangue, congelar, e mandar isso para o laboratório quando é no Brasil. Imagina você ter que mandar isso por FedEx para fora. É um trâmite que dá muito trabalho. Você tem que ter um seguro, você está mandando material biológico, sabe? Você pode estar mandando um vírus mortal, sabe? Então você tem que tomar é muito chato. Então realmente eu acho que o despachante ajuda, né, Rê? Sim, com certeza. Ajuda sim, facilita e é mais rápido também, né? Porque a gente faz as contas por coisa própria, depois faz errado, tem que refazer, chega na hora não embarca, é complicado, tem que fazer certinho, né? Não, com certeza. Ô Rê, e conta pra gente, assim, como que foi, você contou no aeroporto aqui, né, que foi tudo bem, como que foi lá, a hora que você chegou, aí, né, lá? Aí, a hora que você chegou, como para você pegar eles, como é que foi esse trâmite todo? Eu só queria deixar claro também que quando eu vim em maio do ano passado, então foi em plena pandemia. O aeroporto não estava tão cheio. Tá, isso é bom, né? Isso é bom, então, e a gente tinha uma empresa aqui, tanto uma empresa no Brasil ajudou no transporte dos animais, porque a gente estava num carro, num Uber no caso, né, com um monte de mala, imagina, de uma mudança inteira. Uhum. E ainda tinha, e as caixas de transporte são muito grandes, então não ia caber no mesmo carro que a gente. Então a gente pediu para essa empresa que cuidou do nosso trâmite para também transportar todos os animais até o aeroporto. E chegando aqui, como a gente chega em Paris e eu moro bem no... eu moro bem no norte da França... Faz parte do nosso podcast, esses sons de fundo. Fica tranquilo, é o Duque participando. É o Duque, ele sabe que tá falando dele. Chegando em Paris, a gente tinha uma outra empresa que ia também recepcionar
os animais e trazer até Lille, que é onde eu moro. Então, chegando, a gente pegou as malas e um pouco do lado onde saem as malas tem um setor de tipo de bagagens frágeis e de vivos, né? De bagagens frágeis e fora do padrão. Ah, legal. E aí, chegando, a gente ouviu um latido, achou até que era o Duque, mas não era, tinha um monte de outros animais lá, e aí a gente... Que loucura! E aí tinha os nossos filhos também, eles chegaram bem, estavam tranquilos. É isso que eu ia perguntar, eles estressaram muito na caixa ou eles já chegaram de boa? Porque a viagem é tão longa que eu acho que uma hora eles acalmam, né? Então, eu desconfio que a Celina, que é a minha gatinha, estressou de me ver. Eu desconfio que porque quando eu coloquei ela dentro da caixa, ela tava miando. Quando a gente despachou ela em Guarulhos, ela tava miando. E quando ela me viu, ela começou a miar de novo. Então, ela ficou bem estressada. Devia estar perguntando, por que você fez isso comigo, né? Deve ter sido um papo assim. Mas é porque ela é meu chiclete, ela não suporta ficar a menos de 1 metro longe de mim. É engraçado, né, Rê? Dos seus 3 gatos, a Celine é a mais calma, né? Sim. Porque o Bruce é estressado, é mais, assim, medroso, né? Sim. E o Gordon também é um pouquinho medroso. Não, ela é a mais sociável e ela não suporta ficar na caixa de transporte. Como é que foi a chegada na casa? Eu sei que chegar numa casa fora do país ou chegar em outra casa dentro do país, pro gato é a mesma coisa, ele não sabe, porém tem uma viagem longa antes. Como é que foi a chegada? Eles chegaram cansados, chegaram estressados, queriam se esconder, foi de boa? Como é que foi a chegada na casa? Quando a gente chegou em casa, a casa estava vazia, porque nossos móveis chegaram só 2 dias depois. Ela é muito curiosa, então passou o estresse dela, a gente colocou já a caixinha de areia, deixou tudo pronto. E aí, chegando em casa, eles ficaram bem, menos aí o meu gato cinza e o meu amarelo, que o amarelo ficou por 15 dias, 1 mês, miando bastante. Estranhou bastante, né? E o meu cinza... ele é mais de se esconder, mas tudo bem. E hoje eles estão completamente de boa aí, né? O cachorro eu tô vendo que tá. Depois se adaptou, né, Rê? Ele é o fiscal. Se um gato quer brincar, tá brincando, ou vai no banheiro, ele avisa. E Rê, essa questão da caixa, eu só queria dar uma dica, assim, pra quem pretende viajar, é que vocês não tiveram tempo hábil para isso, porque foi o que você falou, né? Vocês estavam com um timing bem curto. Mas o ideal é você ambientalizar o seu pet com a caixa de transporte da viagem, né? Isso com cão, com gato, você deixar a caixa ali um tempo antes para o bicho ir entrando na caixa. Em alguns períodos do dia você fechar ele na caixa, depois abrir de novo, para ir acostumando para essas viagens longas, né? Isso ajuda pra caramba, né? Mas é lógico se você tiver um tempo hábil para isso, até porque tem gente que às vezes vai comprar a caixa mais no final, né? Porque tá naquela correria e tudo mais. Mas é uma dica importante aí para quem quer viajar com o bicho. Na verdade eu até fiz isso um pouco, mas não muito, porque como a gente tava nessa loucura de mudança de país, tinha que mudar, a gente fez uma mudança intermediária no Brasil. A gente mandou nossos móveis para cá no container e se mudou para um Airbnb. Aí teve essa mudança no meio. Ela já estava um pouco estressada, teve até cistite. Então, para ela não foi muito fácil fazer. Verdade. E também uma coisa importante de dizer é que não pode pôr cobertorzinho, não pode pôr nada na caixinha deles. A única coisa que eles aceitam é que coloque os tapetinhos higiênicos. Mas caminha, qualquer outro tipo de forro para as caixinhas não pode, só o tapete higiênico mesmo. E você sabe por quê, Rê? Algum motivo assim? Será que é porque o cachorro pode destruir, comer, alguma coisa assim? Não, eu acho, Fê, que deve ser para evitar risco de sufocamento, se você coloca... Eu acho que é também. Para bebê é assim também, né? Bebê, eles aconselham a você não encher o berço de coisa, de repente ele pode até se sufocar, deve ser isso.
Eu andei fazendo uma pesquisa aqui, gente, só em via de curiosidade, a gente pesquisou pela Latam, né, Lê? Mas para enviar, assim, para você viajar com o seu animal, o custo varia de R$200 até R$950 por animal, só a viagem, né? Sem falar todos os trâmites anteriores, exame, vacina, emissão de certificado, todas essas outras coisas, né, Lê? Né, Rê? Foi mais ou menos isso que você gastou? É que você teve que fazer por despachante também, né? Não, a passagem a gente comprou, a gente ia fazer por carga. Mas por conta da pandemia a gente não pode fazer. Isso, desculpa, é ter o custo para viajar na cabine. Mas mesmo o custo do porão a gente teve que pagar. E se eu não estou muito enganada, a gente pagou €100 por animal, não importa o tamanho. Ah, legal, tá. Esse custo aqui que eu pesquisei, agora que eu lembrei, é para viajar na cabine com o seu pet. Como uma bagagem de mão ali. Então, se for despachar, é um custo um pouco mais acessível, né, Rê? E essa questão da caixa que você falou, achei super interessante, porque realmente você pode levar uma caixa maior e, de certa maneira, é um conforto um pouco melhor, né? E eu não tenho certeza, mas se eu não me engano, eles até aceitam que leve mais de um animal por caixa. Ah, tá, legal. Mas eu não tenho certeza, porque me perguntaram se tinha mais de um animal por caixa antes de cobrar, então... Ah, legal. Eu acho que eles aceitariam, né? Ah, legal. A gente falou aqui de viajar com o animal pela cabine. A gente até falou do caso daquele russo lá nas histórias interessantes de gatos que perdeu 370 mil milhas porque sacaneou a companhia, né? Verdade. O gato dele era muito pesado, tinha uma limitação de 8 quilos e ele colocou o mais leve na hora de pesar e trocou para conseguir entrar, né? Então, assim, na cabine tem essa limitação de peso, limitação tamanho da caixa. De um gato também por pessoa. Ô, Rê, e pra gente finalizar, eu vou fazer a pergunta que não quer calar aqui. Você se arrepende de levar seus gatos, fazer todo esse trabalho e de levar seus gatos? Você faria tudo de novo? Com certeza. É fora de questão não trazê-los. Ah, legal. É bom ouvir isso, né, Fê? Não, muito. Eu acho assim, é difícil, é o que você falou no começo, né, Rê? É custoso, até porque você levou 3 gatos e um cachorro, então não foi uma coisa assim tão simples. Mas é possível e no final das contas vale a pena, né, Rê? Sim, eles são a nossa maior alegria aqui de casa. E assim, você tá pensando em mudar de vida, né, gente? Vocês estão falando de você levou sua vida pra ir, eles são parte da sua vida, né? Então é um custo, mas é um custo necessário, certo, Rê? Sim, com certeza, vale a pena. Ah, maravilha, então. Rê, obrigada. Eu que agradeço. Renata, muito obrigado por participar, aceitar o convite e dar dica pro pessoal aí que pretende ou viajar ou se mudar com o seu gatinho. Eu que agradeço, gente, o convite. Obrigada. Obrigada, Rê. Um beijo. Até mais. Boa Beijo. Noite. Aí, Fê, uma prova de quem se mudou com gatinho e mostrou que todo esforço vale a pena, né? E esse é o espírito. Não, com certeza. Acho que para quem tem dúvida e receber uma oportunidade, quer ir morar fora, quer, né, sair um pouco do Brasil, respirar outros ares e pensa nos seus pets, tudo é possível. Pode até ter um trabalhinho aí no meio do caminho, mas é possível e não desanima. Mas dá. Bom, Fê, então vamos para a segunda parte. Agora o nosso papo com a veterinária. Começa agora o Papo com a Veterinária, com a doutora Fernanda Trigo. Ô Fê, do que a gente vai falar hoje? Vermifugação. Qual que é a importância da vermifugação? Algumas pessoas falam, só para tirar verme, não muda nada. O que o verme pode causar num gatinho? Então, verminose, embora pareça uma coisa simples, pode levar a alguns distúrbios graves. A gente tem que pensar, quando a gente está falando de verme, a gente está falando de um parasita. E aí, se você lembra, né, de biologia da escola, o que é uma parasitose e qual é o grande problema da parasitose? É que a única pessoa que é beneficiada nisso tudo é o parasita. Não é quem ele está parasitando. Então, se a gente pensar, tem um verme no meu gato, esse verme está se aproveitando de todo o alimento que seu gato come, ele pode estar machucando, porque nem sempre uma parasitose ela é benéfica, né, para o parasitado. Na verdade, na maioria das vezes ela não é. Então, se a gente está falando de verme, a gente tem que lembrar que é um parasita. É um endoparasita, é um parasita interno, é um parasita muitas vezes silencioso, que a gente não vai perceber, só vai perceber quando ele realmente estiver em um quadro avançado.
Por isso a importância de você manter a vermifugação do seu gato sempre em dia, tá? Ô Fê, e o que é manter a vermifugação em dia? Qual que é a frequência ideal para se vermifugar? E assim, um gatinho filhote, a partir de qual idade ele pode ser vermifugado? Então, quando eu sempre falo para as pessoas, o que a gente tem que lembrar é que o vermífugo, ele vai matar os vermes que estão no animal. Ele não vai prevenir que ele pegue mais vermes. Então, dependendo da rotina do seu pet, da rotina do seu gato, você tem que manter uma vermifugação com uma maior ou uma menor frequência. Não sei se ficou claro. Quando a gente fala de filhote, a gente vermifuga o animalzinho sempre a partir de 3 semanas, né? Quando é bebezinho, né? Quando você adota, lógico, a maioria dos lugares já dou o animalzinho vermifugado, mas eu sempre reforço para repetir essa vermifugação em casa ou repetir a vermifugação no final da vacinação, porque aí a gente considera que a gente pega todos os ciclos do parasita, tá? Porque o remédio de verme, ele mata o verme adulto, mas pode ter ovinho do verme lá dentro, que daqui a pouquinho vai eclodir, vai nascer, vai ficar adulto e vai causar problema de novo. Esse erro no manejo da vermifugação acontece muito, principalmente quando a gente pega animal de rua, que tem uma infestação grande, e aí você dá o vermífugo hoje, daqui a um mês tem verme saindo nas fezes de novo. Por quê? Porque nasceu o verme lá dentro de novo, você não fez todos os ciclos. Então, qual que seria a rotina ideal? 1 mês, 2 meses, 40 dias? O que seria o ideal? Lê, eu sempre falo para filhote, a gente vermifugar a cada 3 meses, depois a cada 6 meses, depois a gente pode vermifugar anualmente. Porém, tudo isso não é via de regra, a gente tem que individualizar. Se eu tô falando de um gato de apartamento, que não tem contato com outros gatos, que não tem cachorro, porque às vezes você fala, meu gato não sai do apartamento, mas meu cachorro passeia na rua 2 vezes por dia. Bebe água filtrada. Não tem costume de sair por nada, nem encontrar, porque eu tenho muito paciente felino que encontra com o gato do vizinho no hall do corredor, assim, sabe? Uhum. Então, assim, o gato é domiciliado 100%, ele pode ser vermifugado uma vez por ano, e digo mais, ele pode fazer um exame de fezes por ano. Tá tudo bem? Não precisa tomar vermífugo. Agora, o gato que sai na rua, que dá voltinha, que mora em sítio, que caça, que come roedor, que come lagartixa, né? Às vezes fala, não é sítio, mas ele caça lagartixa, come barata. Esse animalzinho, ele precisa ter uma rotina de vermifugação maior. Lembrando que, mesmo assim, o ideal, né? O ideal é você fazer um exame de fezes antes de você vermifugar o seu gato. O exame de fezes está ok, tudo bem, ele pode ficar sem vermífugo. Ele tá o tempo inteiro comendo bicho, ele bebe água da piscina, ele toma água da poça, ele caiu no lago, né? Esse animal precisa ser vermifugado com uma maior frequência. Você vai estar sempre em contato com o seu veterinário e fazer um plano de vermifugação para ele. E eu lembro uma coisa importante que você falou no nosso podcast dos resgatinhos, é que se o gato tem muito verme, você também não pode acabar com todos os vermes de uma vez, né? Que solta uma toxina, não é isso? Eu não sabia disso, eu lembro desse podcast. Quando você tem uma parasitose muito intensa, quando você tem vermes adultos, principalmente vermes grandes, né? A gente tá falando de toxocara, aqueles vermes que parecem um macarrão mesmo, que saem em bolo, você não pode dar uma dose de vermífugo cheia, porque você vai matar todos os parasitas de uma vez, o que seria maravilhoso, porém, a hora que eles morrem, eles liberam uma toxina que pode intoxicar o seu pet. Então, se você pegou um bichinho da rua, tá aquele barrigão de verme, magrinho, né? Porque a gente reconhece quando o animalzinho tem infestação, porque ele come pra caramba, é magro e tem uma barriga gigantesca, super dilatada, né? É barrigão de verme, que muitas pessoas têm um barrigão de verme, né? Que come pra caramba, mas não tem o verme. Então, tem esse quadro, tem esses sintomas, você nunca dá a dose cheia, você dá metade da dose, vê se sai verme adulto, espera um pouquinho, conversa com o veterinário, dali 2 semanas você dá outra metade, não tá saindo mais verme adulto, você dá a dose cheia. Então você tem que tomar esse cuidado, né, na hora de vermifugar quando você tem uma infestação muito grande. Legal. Então, pessoal, vamos manter a vermifugação em dia, até porque, né, Fê, não é um processo caro, né, dos processos que tem para manter um gato saudável, a vermifugação não é um que impacte muito no bolso dos tutores, né? E digo mais, Lê, não vamos esquecer que nós, tutores, também temos que ser vermifugados, tá? Não sei quanto tempo faz que você não toma um vermífugo. Uns 30 e poucos anos, eu não sei qual que é a frequência que tem que ser. Faz tempo, Fê. Não, precisa vermifugar.
E principalmente quem tem criança em casa, tem que lembrar o pediatra, tem que conversar com ele sobre vermifugar o seu filho também, tá? Porque passa esse tipo de parasita, a gente passa para eles passam pra gente. Então é importante manter não só o seu gatinho vermifugado, como você também, seus filhos. Eu vermifugo meu marido com uma frequência alta aqui em casa. Eu vermifugo meus veterinários também lá na clínica. Eu falo, hoje é dia de vermifugação total. É cachorro, é veterinário, é funcionário, é estagiário, é todo mundo. Então é isso aí, pessoal. Vermífugo pros gatinhos e pros humanos. É isso aí, Lê. Bom, acho que é isso, né, Fê? Certo, foi muito gostoso a gente falar sobre isso, Lê, tanto da parte da viagem. Deu até vontade de viajar, Eu acho que é uma dúvida que muita gente tem. Dá vontade de, mas não mudaria de país, mas dá vontade mesmo. Mas saber, né, que realmente toda aquela coisa que a gente vê, vou me mudar, não posso levar, pode, gente, sabe, conversa com o veterinário, conversa com alguém que já viajou, que dá certo. Informe-se. É isso aí, Fê. Então, encerraremos aqui o nosso 25º podcast, né? Quem quiser enviar algum comentário, alguma sugestão, algum elogio, alguma crítica, né, no projeto Ronron, com N de navio, M de Maria, no Facebook e no Instagram, e no YouTube Ronroncast. É isso aí. E lembrando a todos que o nosso podcast é uma produção da Li Sousa. Valeu, Lima. Fê, muito obrigado. Até o próximo aí. Até a próxima, Lei. Yeah.